24 de janeiro de 2026. A temporada europeia ainda está no meio, a Premier League jogando sua 22ª rodada, La Liga calculando quando começam as oitavas da Champions. E aqui o Flamengo já está jogando uma final de título nacional, Supercopa do Brasil, Flamengo contra Corinthians, campeão do Brasileirão contra campeão da Copa do Brasil. Enquanto o mundo descansa e planeja, o Brasil já entrega o tipo de jogo que paralisa o país. E não estou falando de um amistoso de pré-temporada. Estou falando de troféu. Estou falando de decisão. Estou falando do Flamengo fazendo aquilo que se tornou rotina, começar o ano disputando o título. Porque tem time que usa janeiro para treinar. O Mengão usa janeiro para vencer. Então me diz uma coisa. Onde mais no mundo você vê uma final dessa magnitude antes mesmo do campeonato nacional começar? Se você acha que o calendário brasileiro é desorganizado, deixa eu te mostrar que é exatamente o contrário. Curte aí embaixo se você já está ansioso por essa decisão. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro de 2025. O Corinthians levantou a Copa do Brasil. E a Confederação Brasileira de Futebol coloca os dois campeões frente a frente no primeiro grande clássico da temporada seguinte. Isso se chama Supercopa do Brasil. E essa competição não é novidade fabricada. Ela existe desde 1990. Parou, voltou em 2020. E desde então virou o termômetro perfeito de quem chega forte para o ano. 3 estádios estão na disputa para receber o jogo. Mané Garrincha em Brasília, Arena Fonte Nova em Salvador e Arena da Amazônia em Manaus. Lugares estratégicos, estádios grandes, público grande. Porque quando Flamengo e Corinthians se enfrentam ou Brasil-Pará, não importa onde seja, não importa o horário. As pessoas vão assistir, as redes vão ferver. A atenção vai dominar. E isso acontece porque esses dois times carregam algo que vai além de torcida, carregam representatividade nacional. Agora presta atenção numa coisa. O Flamengo é o atual campeão da Supercopa. Em fevereiro de 2025, o Mengão venceu o Botafogo por 3-1 no Mangueirão, em Belém. Bruno Henrique fez 2. Luiz Araújo fechou a conta. Patrick de Paula diminuiu, mas não mudou o destino do jogo. Aquele título foi a 3ª conquista do Flamengo na Supercopa. Antes tinha vencido em 2020 e 2021, ou seja, desde que essa competição voltou a existir de forma regular, o Flamengo domina. 3 títulos em 5 edições. É hegemonia, é padrão de excelência. E agora o rubro-negro chega para buscar o tetracampeonato. Chega como campeão brasileiro, chega como favorito. Chega como o time que não sabe jogar final sem mentalidade de conquista. Enquanto isso, o Corinthians vem de Copa do Brasil. Vem de uma campanha emocionante. Vem querendo provar que voltou ao protagonismo. E aqui mora um detalhe importante. A Supercopa não é um torneio qualquer. Não é aquele tipo de competição que os times jogam com time reserva enquanto pensam em outras coisas. É o oposto disso, é o jogo que define narrativa. É o jogo que mostra quem chegou pronto e quem ainda está se achando. Porque ganhar a Supercopa significa começar o ano com troféu. Significa começar a temporada com moral. Significa olhar para os adversários e dizer: enquanto vocês estavam treinando, eu já estava vencendo. E o Flamengo sabe disso melhor que ninguém. Por isso já venceu 3. Por isso já transformou essa competição em patrimônio rubro-negro. E agora tem a chance de ampliar ainda mais esse domínio. De fazer o tetra, de mostrar que não foi sorte, não foi fase. Foi e continua sendo superioridade. Essa é a diferença entre aparecer em final e pertencer a finais. O Flamengo pertence. Aqui é onde a narrativa vira... Porque tem gente que olha para o calendário brasileiro e reclama. Diz que é corrido, diz que é desorganizado, diz que os jogadores não descansam. Mas essas mesmas pessoas esquecem de um detalhe. Competitividade não é luxo de descanso. Competitividade é intensidade desde o primeiro dia. E o que a Supercopa mostra é exatamente isso. A temporada europeia mal chegou na metade e aqui já tem final de campeonato nacional. Já tem troféu em jogo, já tem decisão que vai definir quem larga na frente. E isso não é defeito. Isso é característica de um futebol que não dorme, que não espera, que não fica meses planejando para depois entregar meia dúzia de jogos importantes. Aqui todo jogo importa, todo título vale. E o Flamengo entendeu isso melhor que qualquer outro. Por isso tá sempre nas decisões. Por isso começa 2026 já com chance de erguer taça. Enquanto times europeus jogam amistosos em Miami, Dubai ou Singapura, o Mengão joga final em solo brasileiro. Enquanto estrelas europeias posam para foto com torcedor chinês em tour comercial, o elenco rubro-negro se prepara para enfrentar um Corinthians que vem de título e quer sangue. Essa é a diferença. Esse é o contraste. E quando você entende isso, você entende por que o futebol brasileiro forma jogadores diferentes. Porque aqui não tem tempo para maciar. Aqui não tem espaço para moleza. Ou você tá pronto desde janeiro ou você fica para trás, e o Flamengo nunca ficou para trás. Sempre chegou afiado, sempre chegou preparado,
Sempre entendeu que calendário apertado não é desculpa, é realidade. E quem domina a realidade domina o jogo. Simples assim. Essa é a escola brasileira. Essa é a escola que o Flamengo representa. E tem outro ponto que precisa ser dito. Flamengo contra Corinthians não é só mais uma final. É um encontro de gigantes. 2 dos maiores clubes do Brasil. 2 das maiores torcidas do continente. E quando esses times se enfrentam, a atmosfera muda. A energia é diferente. Porque não se trata apenas de futebol. Se trata de orgulho, se trata de história. Se trata de quem vai começar o ano impondo respeito. O Corinthians quer mostrar que a conquista da Copa do Brasil não foi acaso. Quer provar que voltou a incomodar os grandes. Quer mostrar que tem estrutura, tem elenco, tem mentalidade para brigar por tudo. Isso é legítimo, é respeitável. Mas do outro lado está o Flamengo. E o Flamengo não está ali para participar, está ali para vencer. Então me responde. Você realmente acha que esse jogo vai ser decidido só dentro de campo? Agora vamos falar do que realmente importa. O Flamengo não está nessa final por sorte, tá? Porque foi campeão brasileiro, conquistou o título mais difícil do continente. 20 times, 38 rodadas, viradas, pressões, lesões, calendário apertado e no final foi campeão. Isso não acontece por acaso. Acontece porque existe estrutura, porque existe elenco, porque existe mentalidade. E quando você junta tudo isso com a experiência de já ter vencido 3 Supercopas, o resultado é previsível, favoritismo real. Não é arrogância, é constatação. O Flamengo sabe jogar grandes jogos, sabe lidar com pressão, sabe que final não se joga, se ganha. E isso vai fazer diferença no dia 24 de janeiro. Porque o Corinthians pode vir forte, pode vir motivado, mas vai encontrar um time que vive para esses momentos. Um time que não treme quando a bola rola e o país inteiro está assistindo. E olha só a mensagem que isso manda. Enquanto a imprensa internacional fala de descanso, planejamento e pré-temporada, o Brasil mostra que aqui não tem tempo para moleza. Aqui tem final, logo no primeiro mês do ano. Aqui o futebol não para. E o Flamengo? O Flamengo é o símbolo perfeito disso. É o time que não precisa de 3 meses de preparação para render. É o time que chega pronto, que já está afiado, que já está mentalizado. E isso incomoda. Incomoda quem acha que o modelo europeu é o único correto. Incomoda quem não entende que intensidade não é problema, é vantagem. Porque quando chega a hora dos jogos decisivos, quem está acostumado com pressão sai na frente. E o Flamengo está mais do que acostumado. Estar habituado, está preparado. E vai para cima do Corinthians exatamente com essa mentalidade. De campeão, de time ground, de nação que não aceita menos que título. Pensa que desde que a Supercopa voltou em 2020, o Flamengo já venceu 3 vezes. 3 em 5 edições possíveis. Isso é 60% de aproveitamento em finais. É transformar a exceção em rotina. É fazer da conquista um hábito. E quando você observa os outros times que venceram essa competição no mesmo período, você vê São Paulo uma vez, Palmeiras uma vez, Atlético Mineiro uma vez, Grêmio uma vez e Corinthians uma vez. Todo mundo espalhou. O Flamengo concentrou, e concentrar títulos não é coincidência. É consequência de ser maior, de estar sempre pronto, de nunca vacilar quando a oportunidade aparece. E agora a oportunidade está aí de novo, no dia 24 de janeiro, contra o Corinthians, com o país inteiro assistindo, e o Mengão vai fazer o que sempre faz, transformar oportunidade em taça. 24 de janeiro de 2026. Flamengo e Corinthians Supercopa do Brasil, o primeiro grande título da temporada. E o recado é claro. Enquanto o mundo dorme, o Brasil joga final. Enquanto times europeus fazem turismo em pré-temporada, aqui tem troféu em disputa. E o Flamengo está no centro disso tudo, como sempre esteve, como sempre vai estar. Porque esse time entendeu que grandeza não é construída em descanso. Grandeza é construída em decisões, em finais, em momentos onde o país para assistir. E se você é Flamengo, você sabe que esse jogo não é só mais um título. É a chance de começar o ano reafirmando o óbvio. Que esse time não dá trégua, que esse time não desacelera, que esse time é feito de conquistas. Se você quer ver análise assim, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo. Você acha que o Flamengo leva o tetra da Supercopa ou o Corinthians vai surpreender? Porque aqui a gente entrega esse tipo de conteúdo toda semana. Conteúdo que fala do Flamengo com emoção, inteligência e sem medo de dizer o que precisa ser dito. E aí, você concorda ou discorda?